Olá, tudo bem? Acredito que se você chegou até aqui é porque você já assistiu a parte 1 da série Resumo das Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Se você ainda não assistiu a parte 1, procure aí no nosso canal aí, entre os vídeos aí, e você vai encontrar a parte 1, onde você vai conhecer as cinco primeiras doutrinas dos Adventistas. Nós estamos na parte 2 e eu vou dar continuidade aqui. Os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm crenças fundamentais, como ensinam as Sagradas Escrituras. Essas crenças aqui expostas constituem a percepção e expressão que a Igreja sustém com respeito aos ensinos bíblicos. Preciso salientar que essa série está apresentando as 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas aqui eu estou apresentando para você ela de forma resumida. Nós temos um livro chamado Nisto Cremos, aonde é apresentado as 28 doutrinas, as 28 crenças fundamentais de forma ampla. Aqui eu estou apresentando para vocês o resumo dessas 28 crenças, ok? Então vamos lá. Crença número 6. Deus é o Criador. Os adventistas creem que Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico de sua atividade criadora. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que tem vida sobre a terra. E descansou no 7º dia dessa primeira semana. Base bíblica para esta crença: Gênesis capítulo 1, verso 2, Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, Salmo capítulo 19, verso 1 ao verso 6, capítulo 33, verso 6 e verso 9. Também o capítulo 104 de Salmo. Hebreus capítulo 11, verso 3, Evangelho de João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, e Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Sétima crença: a natureza do homem. Os adventistas creem que o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus com a individualidade e com o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e alma, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo o mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Base bíblica para esta crença: Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28 ao 28, capítulo 2, verso 7, Salmo capítulo 8, versos 4 ao verso 8, Atos capítulo 17, verso 24 ao 28, Gênesis capítulo 3, Salmo capítulo 51, verso 5, Romanos capítulo 5, verso 12 ao 17, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 e verso 20.
Vamos lá, 8ª crença fundamental, o grande conflito. Os adventistas do sétimo dia creem que toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás. Quanto ao caráter de Deus, sua lei, sua soberania sobre o universo. Esse conflito originou-se no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás o adversário de Deus e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, observado por toda a criação. Este mundo tornou-se o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. A base bíblica para esta crença: Apocalipse, capítulo 12, versos 4 ao verso 9. Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao 14. Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 ao 18. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 6 ao capítulo 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 6. Romanos, capítulo 1, verso 19 ao 32. Romanos, capítulo 5, verso 19 ao 21. Romanos, capítulo 8, verso 19 ao 22. Hebreus, capítulo 1, verso 4 ao 14. E, por último, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9. 9ª crença: vida, morte e ressurreição de Cristo. Os adventistas creem na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição. Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Base bíblica para esta crença: João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Isaías, capítulo 53, todo ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e verso 15. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 ao 21. Romanos, capítulo 1, verso 4. Romanos, capítulo 3, verso 25. Romanos, capítulo 4, verso 25. Romanos, capítulo 8, verso 3 e 4. Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 11. 1 João, capítulo 2, verso 2. Capítulo 4, verso 10. E, por último, Colossenses, capítulo 2, verso 15. A última crença desta parte: a experiência da salvação. Os adventistas creem que, em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Esta fé que aceita a salvação advém do poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos justificados. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes
da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Base bíblica: Salmo 27, verso 1, Isaías 12, verso 2, Jonas, capítulo 2, verso 9, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 21, Gálatas, capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 19 e 20, Gálatas 3, verso 13, Gálatas 4, do verso 4 ao verso 7, Romanos, capítulo 3, verso 24 ao 26, capítulo 4, verso 25, capítulo 5, verso 6 ao verso 10, capítulo 8, verso 1 ao verso 4, também o verso 14, 15, 26 e 27. Romanos 10, verso 7, 1 Coríntios 2, verso 5, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, 1 João, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 1 e verso 2, Efésios, capítulo 2, verso 5 ao verso 10, Efésios, capítulo 3, verso 16 ao 19, Gálatas, capítulo 3, verso 26, João, capítulo 3, verso 38, Mateus, capítulo 18, verso 3, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, capítulo 2, verso 21 e, enfim, por último, Hebreus, capítulo 8, verso 7 ao 12. Eu sei, são muitas as passagens, mas são com base nelas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nessas crenças fundamentais. Nessa última, a experiência da salvação. Todas as crenças, são um total de 28 crenças que a Igreja Adventista tem. Todas essas crenças têm a sua fundamentação na Palavra de Deus. Então, separe um tempinho, faça a leitura das passagens bíblicas. Se possível, tome um caderno, anote, para que você possa tirar as suas dúvidas em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na próxima apresentação, na terceira apresentação, nós vamos estar vendo algumas crenças mais, por exemplo, o crescimento em Cristo, a Igreja, o remanescente e sua missão, unidade no corpo de Cristo, o batismo, a ceia do Senhor e por aí vai. Um forte abraço e até lá. Que Deus te abençoe.